Em 1907, a estrada de ferro tinha um significado especial. Era o único meio de transporte de longa distância acessível ao povo, além do cavalo e do carro de boi. A estação da estrada de ferro ficava próxima à praça principal e era ornada de coqueiros imperiais, iguais aos que foram trazidos por Dom João VI da Europa e plantados no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Indaiatuba, no início do século XX, ali pelos idos 1910, teria uma população estimada apenas no núcleo urbano, eu quero dizer, talvez uns 2.000 habitantes, se tanto, né? E era composta a cidade de mais ou menos umas 8 ruas, sendo 4 perpendiculares e 4 travessas. Chegavam até onde é hoje a Praça Prudente de Moraes. Acima da praça, acho que tudo já era pasto, era mato, enfim. A cidade, na verdade, nasceu na Praça da Matriz, Nossa Senhora da Candelária, e ela foi crescendo no entorno da praça. A Rua Candelária é a única que subsistiu com o nome, porque todas as outras ruas tiveram seus nomes alterados. E uma população muito pequena, um comércio muito restrito, muito pequeno. Pois nesta vila agradável, de céu límpido e azul e matas verdejantes, na qual a crônica policial de então se entretinha em insignificantes queixas, como que sacudida subitamente por acontecimento tenebroso, por um delito impressionante, se viu, no momento, absorvida por viva comoção popular, que a colocou no centro de interesse de toda a imprensa. Domênico de Lucca era um jovem de 18 anos que vinha a Indaiatuba e região para comprar cereais. Indaiatuba, uma cidade pequena, na zona urbana, tinha uma região agrícola muito importante. E esse moço vinha de São Paulo, a mando do pai, fazendo compras para o depósito que eles mantinham lá na Rua Santa Rosa, em São Paulo. E fez alguns contatos com pessoas da cidade, evidente, né? Alguns pequenos comerciantes, como eu já disse. Um deles seria o Adão, que tinha mais ou menos a mesma idade dele, Domênico, né? E também conheceu um sapateiro chamado Eugênio e um barbeiro que chamava Antônio. E numa dessas viagens, ele, depois de se hospedar no hotel, foi convidado por esses 3 amigos aí para fazer um jogo de baralho. Imagina-se que o crime já estava premeditado, porque esse Adão enviou um telegrama para ele em Piracicaba dizendo que ele voltasse em Indaiatuba, que ele tinha mercadoria para vender para ele, né? Como é que é possível ter tanto dinheiro assim? Por que uns tem tanto e outros não tem nada? Quem não rouba, não sai da pobreza. Então vamos roubar? Vamos roubar o Domênico? De que jeito? Roubar como? Mas traz ele pra cá e mata ele. E o corpo? Fala o que com o corpo? Vamos jogar no poço, lá no fundo. Domênico desembarca na estação em Indaiatuba às 11h55. Nos bolsos do paletó, a quantia de 6 contos de réis, o suficiente para comprar todo o estoque existente nos armazéns da cidade. E lá estava recepcionando o dono da mercearia, Adão. E passaram pela praça, subindo a Candelária. A mamãe foi olhar na janela a chegada do trem, das pessoas que chegavam do trem aqui da estação, para passarem pelo largo, né? E viram aquele moço, um moço acompanhado de 2 indaiatubanos. Os 2 estavam muito atentos ao moço que eles iam levando. Uma senhora que tinha uma pensão, chamava-se Dona Mérita, ela estava muito preocupada. Aí papai, como era muito conhecido, e conhecia também muito a Dona Mérita, o que a senhora está preocupada, Dona Mérita? Um freguês meu chegou e deixou a mala dele e foi jogar baralho aqui e não veio mais aqui.
Eu estou esperando, já é noite e ele não chegou. Aí papai disse a ela, mas geralmente os moços às vezes aprontam alguma coisa. Mas a senhora espere que ele vem sim, não fique tão preocupada. E foi embora. Merda! Você não olha o que você está fazendo? É que bêbado, você que fica bêbado. O Domênico de Luca perdeu bastante, mas não o suficiente para que o plano fosse abortado. O plano seguiu em frente. Mais uma rodada. Dessa vez eu vou ganhar. Depois continuamos o jogo. Agora vamos ver o milho. O menino tinha um hábito. Quando ele chegava numa cidade, ele passava um telegrama. Cheguei em tal lugar. Daqui eu vou, por exemplo, para Capivari, para Piracicaba, onde ele fosse, né? E aquele dia ele contou a chegada, mas o pai não sabia da saída dele. Então ele disse, ele não saiu daqui, ele está aqui em Indaiatuba. Cadê o milho? Todo mundo vai ter que tomar parte. Ninguém sai daqui com as mãozinhas limpas. Quem não ajudar vai pro fundo do poço. O moço pode querer companhia. Depois nós reparte o dinheiro. Rápido, rápido! Traz o saco! Rápido, rápido! Pelos pés não, a cabeça primeiro! Rápido, rápido! Vamos limpar essa sujeira! Rápido! E o que tinha que ser feito depois? Tinha que entupir esse poço, né? Convidaram uma pessoa da cidade aí, se não me engano o nome dele era Delfino, de alguma coisa, para fazer o trabalho. Esse Delfino era uma pessoa, talvez muito modesta na cidade, ele acho que nem enxadão tinha, porque, ao que me consta,
relatos da minha família, ele pedia enxadão emprestado para minha avó, que morava exatamente no terreno vizinho onde estava enterrado o corpo de Domênico, né? A casa era ali na subida da estação, da casa, da igreja. Eu passava, aqui é a rua 7 de Setembro, né? Essa rua aqui de baixo. Chegando ali na esquina, era na rua Candelária em frente, né? Que era, na esquina era a pensão da Dona Mérita. Parece que ele nem chegou a terminar o serviço, cansou e pediu para outra pessoa completar o trabalho dele. E essa pessoa que completou o trabalho chamava-se Pedro Sargentelli. Pedro Sargentelli morava na rua Augusto Oliveira Camargo, que naquele tempo, 1907, eu acho que ainda chamava-se Rua do Comércio. Quando foi no dia seguinte, já a cidade estava preocupada com o desaparecimento do moço. A família em São Paulo deu por falta do moço, que já deveria ter voltado da viagem e não aconteceu. Eles começaram a fazer o rastreamento, então, da viagem do Domênico. E aconteceu que o fim da viagem ficou constatado que seria em Indaiatuba mesmo, o último local onde ele foi visto. Foram lá no armazém que eles tinham contado, né, que ele tinha ido jogar baralho lá no... Quando o papai chegou, ele ficou muito preocupado. O papai notou uma atitude estranha nele. Mas, em todo caso, conversando, disse: "E senhor, como é que vai aquele jogo de bocha que o senhor tem aí no quintal?" Disse: "Ah, senhor Luiz, eu resolvi fazer uma limpeza, porque tinha um poço velho, e nós resolvemos entupir o poço." E daí papai foi andando e ele foi se esquivando, mas, como ele conhecia, lá entrou no quintal. E viu aquela limpeza, né? Raspado o chão, as árvores cortadas, não tinha mais nada, chão limpo. Disse: "Mas vocês fizeram uma limpeza?" E ele disse: "Foi preciso, porque esse poço atraía perigo, às vezes vinha um freguês com criança, a gente tinha medo que se acidentasse no poço, né?" E dessa forma, papai notou que alguma coisa havia acontecido. Saíram dali, papai chegou na delegacia e disse para o delegado, que era muito conhecido, toda pessoa amiga daqui de Indaiatuba, disse: "Olha, seu fulano, nós temos que ver isso porque está muito esquisito. Eu tenho a impressão de que consumiram com esse moço aí." "Ah, seu Luiz, mas imagine, toda gente boa da cidade, que trabalha, que não é capaz de fazer uma coisa dessa." Aí o papai ficou com aquilo, né? E resolveu abrir um inquérito para verificar. E daí começaram a pesquisa pela cisma que meu pai teve, pelo jeito que eu muito nervoso e tudo, acabaram prendendo, levando para a cadeia e começaram a tirar. O primeiro dia não saiu nada. No segundo dia, né, começou a sair galhos, folhas, essas coisas. No segundo dia já saiu o pau, que eles deram uma pancada na cabeça, sujo de sangue, né? Aí já foi a prova. O pai dele esteve aqui. Nessa altura, os criminosos já estavam presos. E, segundo os relatos, ele chegou até a ter uma conversa com os criminosos a respeito do crime. Mas é uma conversa, com certeza, muito sentida, muito chorosa. Reconhece a letra do seu filho? Sim, é a letra do meu filho. Mataram meu Domênico. Mataram meu Domênico. Papai mandou parar com a pesquisa
E foi à delegacia e falou com o... Disse, olha, você conta direitinho, porque agora nós encontramos... Porque eles prenderam-se em separado, os três, né? Confessa já porque os outros já confessaram. Falaram, se todos já confessaram, então eu vou confessar também. Ele disse, está mesmo, seu Luiz. Eu, agora que o senhor descobriu, eu vou contar para o senhor, mas eu não fui sozinho. E ele diz que ele foi obrigado a bater, ficar igualmente incriminado como os dois, né? Ele fala isso. Porque, como eu disse, ele era o mais jovem do grupo, tinha 18 anos, os outros já tinham mais idade. Como o caso já estava esclarecido, e era um caso muito grave, papai solicitou de Itu, lá do juiz de Itu, que mandasse o delegado e polícias para reforçar o destacamento, para descobrirem, né? Não havia mais dúvida. O segredo ao qual os autores do crime confiavam na impunidade veio à tona. As peças do que parecia um intrincado mistério foram aos poucos se ajustando e revelaram a realidade. A cidade inteira sabia nas mãos de quem Domênico havia morrido. Os moradores faziam um protesto na cidade, iam até a delegacia, todo mundo queria uma investigação severa para chegar aos culpados. E se falava até em linchamento em praça pública. E em função disso, quando os nomes vieram à tona, houve uma repercussão muito negativa. Os moradores queriam uma resposta rápida da polícia. Bem, depois de confessado o crime, eles acabaram sendo levados a Itu, onde ficaram presos, né? Até o julgamento. E, pelo que se sabe, todos eles foram condenados a 30 anos de prisão. Sendo que ele conseguiu fugir da prisão e desapareceu. O que faleceu na prisão. E esse cumpriu. E eu, pessoalmente, me recordo de tê-lo visto, depois de ter cumprido a pena, uma vez. Exatamente quando ele saiu da prisão, ele voltou para cá. Existia uma previsão expressa a respeito do que hoje se chama de latrocínio, né? E que nós, na legislação atual, no nosso atual Código Penal, previsto aqui no artigo 157, né? Que é o delito chamado genericamente de roubo, e o parágrafo 3º diz: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta de morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Os autores desse delito eram pessoas primárias, portanto, eles não eram criminosos assim. Foi o primeiro delito, pelo menos ao que consta, que eles teriam cometido. E já cometeram o primeiro delito com essa gravidade, uma coisa bárbara, uma coisa assombrosa. Então, esse fato de serem, pelo menos ao que consta, primários, isso significa que eles certamente foram apenados com a menor carga que seria atribuível a um delito dessa natureza. E veja bem, nós estamos falando em 25, 30 anos, que é uma pena muito severa, principalmente se considerando que se tratavam de réus primários. Nenhum dos três eram assassinos. Cada um tinha lá o seu negócio, embora muito pequeno, né? E eu acredito que o fato aconteceu por necessidade de dinheiro mesmo, né? Eles viram o moço chegar com bastante dinheiro na carteira aí, né? Ou no bolso para fazer compra, acharam que podiam melhorar de vida aí, cometendo um crime que na imaginação deles poderia ficar insolúvel, né? E segundo consta, a importância que ele carregava, para a época era muito dinheiro, né? 6 contos de réis, era uma fortuna, né?
Então eu acho que eles foram levados, viu? Na verdade, criminosos nenhum deles era. Hoje eles não seriam julgados pelo júri, eles seriam julgados por um juiz togado, por um juiz de carreira, sem a participação dos jurados, né, pessoas do povo encarregadas de julgar determinados crimes, porque se entende que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, embora também atinja a vida. E por ser essencialmente um crime contra o patrimônio, não é submetido ao tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri, na verdade, hoje julga só 4 crimes. Julga o homicídio doloso, julga o induzimento ao suicídio, julga o infanticídio e julga os crimes de abortamento. O advogado de um dos acusados, o Dr. Adriano Marrei Júnior, era um dos mais renomados advogados da capital do estado e, portanto, do país. E denota aí que essa pena alta certamente não se deveu a uma defesa deficiente. Se deveu efetivamente à gravidade do crime e dos fatos que foram narrados durante o processo. Né? Quer dizer, não eram pessoas que tinham passado de crimes, de outros tipos de crimes, né? Vamos dizer, pessoas não eram vândalos, né? Acostumados a uma vida assim mais perigosa, vamos chamar assim. Eu digo por esse aspecto. Eles eram comerciantes, né? E para mim o crime foi uma oportunidade, né? Eles viram uma oportunidade de enriquecer cometendo um crime. Por que começou a desconfiança? Uma cidadezinha com 1000 e poucos habitantes, quer dizer, você acha que ninguém viu o Domênico de Luca descer do trem, subir a rua, passar na praça, subir a Rua Candelária, entrar no bar, jogar e depois sumiu. Com o dinheiro que eles ganharam no jogo de baralho, eles começaram a gastar, sabe? De uma maneira assim, anormal do poder aquisitivo da época deles. Isso também levantou algumas suspeitas. Além do dinheiro que sobrou no bolso do paletó do Domênico de Luca, eles começaram a fazer gastos extravagantes, que também chamou a atenção. Começaram a entrar em conflitos, porque na verdade eles começaram a entrar em pânico que esse crime pudesse ser descoberto, porque deixaram algumas falhas assim evidentes, né, de matador primário, como de fato eles nunca tinham cometido um crime. Isso teve essa repercussão e a facilidade depois desses erros grotescos da polícia esclarecer na época esse bárbaro crime. São decorridos exatos 100 anos. A tragédia da Rua Candelária, ainda lembrada por antigos moradores de Indaiatuba, e que ouviram dos antigos o relato dessa tragédia que emociona e espanta. Apesar de passados tantos anos, ela não foi esquecida, porque encerra uma lição e uma advertência, dolorosa demais para ser esquecida. Eu considero de muita importância no episódio do crime do Poço, é um fato muito singelo até. Se você vai no cemitério a qualquer dia da semana, até hoje, o crime está comemorando 100 anos. Você encontra no túmulo dele vela acesa e flores renovadas. Quer dizer, então no ideário da população de Indaiatuba o crime continua ainda muito presente. Dizer que ele era um santo, eu nunca ouvi alguém dizer isso. Nunca ouvi dizer que ele fez algum milagre. Mas que ele é venerado, ele é, até hoje. Talvez por ter sido um jovem, né, que morreu nessa circunstância assim tão trágica, né? Mas o povo de Indaiatuba, e veja que a cidade cresceu e tem gente de fora aqui, muita gente de fora que sequer tomou conhecimento do crime antes de vir para cá. E no entretanto você vai no cemitério e você encontra velas fumegando, acesa e flores novas, sempre renovadas, né? Eu acho que isso é o fato mais importante do crime.
Eles gostariam, talvez, de levar o corpo dele para São Paulo, para enterrar no mausoléu da família, se é que tinham, né? Não sei qual era os recursos da família. Penso que tinham bons recursos, poderiam ter feito. Mas eu acredito que a população sentiu isso mesmo, viu? E quis, de alguma maneira, homenagear o moço. Né? E construiu. É um túmulo até simples, mas é um túmulo muito bonito, mármore branca, tudo. Muito da época mesmo, né? O que existia de melhor na época foi feito para ele. Quando eu lembro desse episódio triste que marcou Indaiatuba em 5 de dezembro de 1907, eu vejo com muita tristeza. Por quê? Porque em 1907 já se tinha ganância pelo dinheiro. O que fica de aspecto negativo é que esse crime foi motivado pelo dinheiro. Esse crime foi motivado pela ganância em ter dinheiro e enganar um comprador honesto, íntegro, como Domênico de Lucca, que foi, na verdade, vítima de uma emboscada. Eu não tenho, sinceramente, eu não lembro com prazer, eu lembro com tristeza, porque envolveu 3 famílias que conhecidíssimas em Indaiatuba, que eles, inclusive, não gostam, nem que toque nesse crime do Poço, porque ainda abala, pela sua repercussão negativa da época, o sentimento do cidadão indaiatubano da época. 100 anos. É um crime que vai ficar marcado para sempre em Indaiatuba, premeditado, com requintes de crueldade, ocultação de cadáver, falhas grotescas, e que levou os 3 à prisão, né? Então, eu não tenho boas recordações. Mas acho que fundamental de tudo isto, que eu tenho como exemplo, em primeiro lugar, a persistência da mãe de Domênico de Lucca. Porque se não fosse ela, com o seu sonho, com a sua premonição, com a visão, enxergando no seu sonho, em detalhes, até a roupa que Domênico vestia, foi algo que marcou o esclarecimento desse crime que abalou a opinião pública de Indaiatuba em 5 de dezembro de 1907. E à vista de todo o exposto, evidenciando-se que os 3 denunciados são coautores do delito, esperando que esta denúncia seja recebida para regulares efeitos legais, requeiro designação de dia e hora para o início do sumário de culpa, com presença dos denunciados que se acham presos preventivamente, e citação das testemunhas abaixo arroladas. Bom, meu pai sempre foi, acima de tudo, uma pessoa extremamente entusiasmada com tudo que de novo ele tomava conhecimento, né? E meu pai teve uma relação muito estreita com a cidade de Indaiatuba, de longa data. E ele foi advogado da Câmara de Indaiatuba por muito tempo, se aposentou como advogado da Câmara. Ele frequentemente ouvia falar do Domênico, do túmulo do Domênico. E num primeiro momento ele não entendeu muito bem. E aí, conversando com o amigo dele, Luiz Berian, que tem o cartório em Indaiatuba, teve cartório em Itu, e o Berian contou a ele que tinha tido, enquanto trabalhava em Itu, tinha tido acesso a esses autos, o que motivou uma curiosidade extrema do Dr. Mário, que então solicitou ao juiz o desarquivamento do processo, e foi quando ele veio a ideia de examinando os autos, tomou conhecimento de toda essa tragédia, não é? E foi aí que veio a ideia de escrever o livro, inclusive com a ideia, com a finalidade de permitir às pessoas que sabiam do fato, mas sabiam por relatos, então para que isso ficasse, de certa forma, perpetuado, né? Já que isso tem uma importância tão grande na história da cidade de Indaiatuba. Porque muitas pessoas, esses amigos que ele tinha em Indaiatuba, muitas pessoas se referiam a esse caso do Domênico, diziam que quando eles estavam assim atormentados, eles iam ao cemitério rezar no túmulo do Domênico, que isso lhes fazia muito bem. Então a história, meu pai sabia por alto desde muito tempo, porque pelo menos naquela época em que eu estou falando isso, coisa de seus 30 anos atrás, então talvez até mais. Então, naquela época, tinha muita gente que conhecia essa tragédia do Domênico
por relato dos pais, então é um negócio muito mais próximo, né? O crime da Rua Candelária é terrível demais para ser sufocado somente em lágrimas, porque atravessa o tempo. Não direi incólume, mas se reaviva a cada lembrança, como chaga puncionada provocando novas dores e sofrimentos. Há lágrimas que se desvanecem, outras não. Traz em si a eternidade da tragédia, a permanência do sofrimento, a memória da dor. Não vivem mais os protagonistas e as testemunhas. A realidade crudelíssima foi se transformando em lenda, e só ela permanece ainda sobre as cinzas de um jovem morto em plena primavera e um jazigo resistindo ao tempo. Nele, as almas piedosas ainda acendem velas e levam flores, as flores antes regadas de lágrimas de seus velhos pais, que não puderam suportar esse indescritível sofrimento. Não vivem mais os homens que presenciaram a tragédia tenebrosa e assustadora. Dela, hoje restam as páginas manuscritas de 2 alentados volumes, silenciosas testemunhas, que manuseadas podem revelar a extensão deste terrível acontecimento. Onde acharam, quando o papai foi lá, ela levou ele para ver o quarto, tinha na mala dele os documentos de negócios que ele já havia realizado em outras cidades, tinha cópia de telegrama que ele tinha passado para o pai. O trem passava com os jornaleiros, né, que entregavam jornais aqui na cidade. E os jornais de São Paulo, de todo lugar, trazia notícia, porque é uma coisa que assustou a população, né? O delegado de plantão na época é meu parente. Não tem lá João Firmino de Campos, que era o delegado? É meu bisavô ele. Ele é tio bisavô.
mundo da moda está na Carol. Gucci, Dior, Lohane, Empório Armani, Pierre Cardin.